Bom, hoje é dia. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Você está conseguindo me ouvir, Ana? Eu queria que você me aguardasse só um minutinho. Eu vou pegar um fone de ouvido. Acho que vai ficar melhor para mim, inclusive. Só um pouquinho, tá? Ô, Ana, me diz uma coisa. Você recebeu o comunicado através do Louro dessa aula, foi isso? Legal. E você sabia se mais alguém estava com a intenção de participar dessa aula de hoje? Você chegou a conversar com alguém? Ah, olha só, legal. Tem mais alguém aqui chegando, tá? Vamos ver aqui. Oi, Alicia, boa tarde. Como é que tá? Tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Isabela, boa tarde. Seja bem-vinda. Maria Carolina, seja bem-vinda também. Boa tarde. Bom falar com vocês de alguma maneira, viu? Faz tempo que a gente não se fala, não se vê na escola, né? Então, estamos retomando aqui mesmo nessa condição virtual um pouquinho do contato, né? Meninas, eu sei que a gente tá com os horários de compromissos diários, né? Todos assim meio difíceis de serem seguidos, porque tá todo mundo em casa. E ainda mais que hoje é sexta-feira. Eu sei que vocês tiveram aula de manhã, mas sexta-feira é um dia que depois que terminam as aulas, a gente já fica com a sensação de que terminou, né? E tá liberado. Teoricamente essa aula começaria às 2, né? Mas eu sei que tem sempre esse tempinho de organização inicial e tal. Então a gente vai ficar aqui um tempinho. E para começar, eu queria pedir para vocês um preenchimento bem simples de algumas informações para eu poder organizar um pouco esse momento de hoje e provavelmente momentos futuros, se vocês toparem, tá bom? Qual seria a proposta? Eu queria repassar para vocês um link que ele é de um arquivo compartilhado, né, que a gente pode preencher conjuntamente. E eu vou repassar para vocês. Eu queria que vocês abrissem esse link e preenchessem, tá? Eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui, porque se vocês quiserem olhar na tela que vocês vão ver junto comigo essa planilha aí com esses campos de preenchimento que me interessam para organizar esse momento da aula de TRV aqui, seja hoje ou seja em uma outra oportunidade, tá? Então é uma espécie de lista de presença que eu estou propondo aqui, com mais algumas coisinhas. É bem simples. Eu só gostaria que vocês preenchessem com o nome completo, a sua turma, que terceiro que é, se é o terceiro A ou o terceiro B. Se, gostaria muito de receber da parte de vocês o telefone de contato do WhatsApp para a gente montar um grupo, né, se vocês toparem, para poder se comunicar mais facilmente a respeito desses próximos encontros. Um e-mail, se houver a necessidade de eu enviar algum material para vocês, eu posso enviar pelo e-mail pessoal.
Eu gostaria também que vocês preenchessem com alguns temas que vocês julgam ser os temas de interesse, aquilo que você gostaria que eu ajudasse, né, em relação a questões de vestibular, organização de estudos, aquilo que vocês já têm uma noção que é a proposta das técnicas de resolução de vestibulares, tá? Tudo bem? Eu queria aqui um retorno de vocês, se vocês podem fazer esse preenchimento, tá? Então, por favor, podem trabalhar nisso agora, nesses minutinhos, que aí a gente consegue organizar um pouco a coisa, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma brincadeira. Tentar abrir aqui numa outra janela isso. Deixa eu colocar aqui meu drive. Agora sim. Isso, escolham uma linha que não dê conflito entre vocês e preencham, não tem problema se ficar alguma linha em branco, tá? Aí assim, a Alicia já está preenchendo direitinho. Sigam aí esse modelinho da Alicia, tá ok, tá? Se não lembrar o e-mail nesse primeiro momento, não tem problema, tá, gente? O mais importante para mim seria o contato do WhatsApp pra gente montar um grupinho, tá? Se vocês toparem, para eu me comunicar, a gente confirmar as aulas, tá? Essa aqui é a proposta. Bom, por enquanto, deixa eu ver quantos somos aqui. Só tô confirmando aqui, o Louro avisou vocês. Ah, não. Ah, chegou mais gente aqui, ó. Welber, boa tarde, viu? Seja bem-vindo. A gente já começou essa reunião há alguns minutinhos e eu estou convidando as pessoas a preencher rapidamente algumas informações, tá bom? Como você entrou agora, eu não sei se você consegue ver o link, não, melhor dizendo, o histórico aí já das conversas aqui pelo chat. Aí eu vou mandar novamente o link para você poder preencher um, algumas informações básicas para a gente poder organizar essas aulas de TRV, tá bom? Então esse link que eu acabei de enviar aí, você pode abrir e escrever o seu nome, é como se fosse uma lista de presença para a aula de hoje, tá? Não é nada complicado não, é só para a gente ter o registro aqui dessa aula e organizar um pouco a vida. Então a Isabela já preencheu, a Maria Carolina também, a Alicia também, a Ana.
Quem mais que está aqui comigo? São vocês. E agora o Elber vai entrar também e vai preencher, né? Somos no total aqui. Então aqui, ó, as meninas já colocaram aqui, ó, algumas coisas, né, de interesse. Isso aqui é importante pra gente agora, que planejamento de revisão de conteúdos e como controlar o tempo na hora da prova. Muito bom. São duas boas necessidades, né? De estudo e de trabalho, com certeza. Só vou esperar aqui também o Elber um pouquinho, mas a gente pode ir conversando um pouquinho. A Isabela e a Alicia não preencheram nada assim com relação a temas de interesse, né, meninas? Eu sei que pode vocês estarem aqui com interesse geral, de ouvir o que vai ser dito, independente do que seja. Mas se vocês depois puderem preencher isso daí, seria muito legal, tá? Mesmo que não seja agora, pode ser depois também, conforme vocês perceberem alguma necessidade. Por quê? Depois eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp esse endereço desse link, para que se você quiser editar isso daí, colocar uma necessidade nova, aí vocês podem atualizar, tá? E aí com base nisso eu vou criando aqui semanalmente uma espécie de pauta, o tema da aula daquela semana. Não dá para falar tudo numa aulinha de 45 minutos, mas aí a gente pode ir conversando e organizando uma agenda de trabalho, né? Uma agenda de estudos, dessas coisas de organização de estudo, para semanas, né? E aí a gente vai tendo os temas, tudo bem? Acho que essa aqui é a coisa mais legal, tá? Então assim, olha, do que vocês já preencheram, tem aqui planejamento de rotina de estudos, planejamento de tempo, né? Ô Isa, quando você diz planejamento do tempo, é como o caso da Ana, que é no tempo de prova, ou é como o caso da Alicia, que é o tempo de estudo semanal? Se você puder especificar, para mim é legal, tá? Para eu ter essa clareza. E a Maria Carolina está com maior interesse em organização das revisões, não é? Tudo bem, fica tranquila, pode. Alguém escreveu aqui alguma coisa? Acho que não, né? Ah, no tempo de estudos. Tudo bem, legal. É bom porque aí fica o registro aqui e aí eu consigo me organizar. Eu queria saber do grupo se vocês topam da gente fazer uma organização assim, ó. Hoje eu posso falar dessa organização do tempo de estudos e aí na semana que vem a gente traz o tema é, organização das revisões. A gente poderia fazer assim? Você aceitaria também, Ana, ir acompanhando essa conversa e assim que possível a gente fala sobre essa organização de tempo na resolução de prova? Por causa do limite que nós temos aqui de... Como é que eu vou dizer, né? É o limite que nós temos de tempo da própria aula. Se eu pudesse ficar aqui com vocês várias aulas, a tarde toda aqui, aí daria pra gente tratar tudo isso, né? Mas se a gente puder fazer assim, aí a gente já deixa até essa agenda, né? De compromisso. E aí vocês já sabem que nesse horário, na sexta-feira, aí a gente continua essas técnicas para vocês irem semana a semana e aperfeiçoando em alguma coisa aí da rotina de estudo de vocês, tá? E por favor, assim, em linhas gerais, é, quem mais aqui vão deixa eu ver aqui um negócio. A Ana concordou também? Então tá bom, Ana, que você está com um tema um pouquinho mais específico, né? Que é esse de controle de tempo na prova. E aí, se você tiver essa compreensão de a gente no grupo primeiro falar desses temas mais assim, é que eu acho que os outros temas das meninas, eles antecedem um pouquinho, né? Então essa coisa da organização do tempo de estudos, ele precede, ele vem antes da necessidade da gente controlar o tempo na prova. Ainda acho que dá tempo da gente, né? Tudo bem? Então essa aqui é a ideia. Então vamos fazer assim, ó. Eu queria que vocês agora se manifestassem, pode ser aí pelo chat também, com respostas curtas. Não, se quiser pode abrir o áudio aí, fiquem à vontade, tá? Que eu sei que vocês são um pouquinho envergonhados.
mas fiquem à vontade. É, a pergunta é a seguinte: alguém desse grupo aí, eu acho que o Welber tá ciente do que eu vou falar, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim. Alguém aí viu a minha apresentação nas aulas presenciais que já aconteceram esse ano, lá no anfiteatro? Alguém viu a apresentação sobre essa organização da rotina de estudos que eu fiz lá? Sim, né? A Ana Pavarini colocou que sim. Mais alguém? Eu não lembro se a Alicia estava presente nesse dia, nem se a Isabela estava, nem se a Maria Carolina estava. E o Elber eu acho que estava. Então tá. Tá faltando só quem saber aqui, ó, a Isa. Então tá bom. Ó, então vamos fazer o seguinte. Porque no caso, o Elber e a Ana já viram isso que eu vou falar hoje, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu aperfeiçoei o material. Então, se vocês toparem, aí junto com as meninas que não viram, né? É, a Maria Carolina não viu, a Alicia não viu, né? E a Isabela não viu. Então, se vocês que já viram puderem também ter essa compreensão, eu acho que vai valer a pena vocês continuarem na aula de hoje por conta de algumas novidades que eu implementei naquele sistema de organização de estudo semanal, tá bom? Então, eu convido que vocês continuem aqui acompanhando essa aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Qual que é a proposta? A proposta é a seguinte, ó, eu vou até agora, rapidamente, é, parar de compartilhar um pouquinho a minha própria tela de computador, que aí vocês vão olhar um pouquinho aqui para mim enquanto eu abro o outro arquivo que eu preciso, tá? Então eu estou aqui, certo? É, eu vou, pessoal, mostrar para vocês um arquivo que ele é uma estrutura que pode te ajudar a organizar o seu tempo de estudos, tá? E aí eu vou apresentar para vocês como que essa ferramenta funciona. E depois você pode tentar usar isso na sua rotina, no seu dia a dia de estudos. Essa que é a ideia, tá? Como eu sei que é uma coisa que não é muito rápida de ser aprendida assim de vez, ainda mais com outra pessoa apresentando, eu já tenho um arquivo que também meio que explica como você pode fazer isso. Então depois dessa aula você vai receber esses documentos. Um que é um arquivo de explicação, se você não entender alguma coisa que eu vou falar aqui, você vai ter uma espécie de guia, de manual, né, de como fazer isso. E você também vai receber essa tabela, essa planilha, que ela é uma planilha organizadora dos horários de estudo, tá? Essa planilha, ela funciona como o quê? É uma coisa que você normalmente abre no computador para fazer o preenchimento dela, ou no celular também, é quase como se fosse um aplicativo. Só não é um aplicativo porque eu não programei isso como aplicativo e não tem lá na sua loja de aplicativo no seu celular para você baixar, né? Mas se um dia eu tivesse condições, daria para eu poder, com alguma pessoa que fizesse essa programação e toda essa implementação, viraria um aplicativo, vamos dizer assim, tá? Ele está num formato mais simplificado, mas que ele vai funcionar do mesmo jeito, tá certo? A proposta então é você ter essa ferramenta que vai te ajudar a organizar a sua rotina, os seus horários. Porque se você não tiver isso, como é que você justamente controla o seu tempo, né? Exige muita disciplina, muita organização. E aí essa ferramenta ela te ajuda a monitorar os seus horários e a dividir o seu tempo entre cada coisa que você precisa fazer, tá certo? Essa aqui é a ideia. Vamos lá? Eu vou aqui, enquanto eu vou conversando com vocês, abrir os arquivos que eu sei que eu vou precisar para fazer essa explicação, tá? Então aguarda só um segundinho, que assim que eu tiver com eles em mão, eu já compartilho a minha tela novamente e aí vocês vão acompanhar comigo como é que a gente faz isso, tá? Só um segundinho, já já eu consigo aqui, ó. Eu já abri um deles, que vai ser depois o arquivo do tipo assim, manual, né, de instruções, como é que você mexe no negócio. Então eu já preparei tudo isso, tá? Que aí isso facilita, né?
E também vou abrir agora um exemplo propriamente dito dessa planilha organizadora do tempo, tá? É uma planilha do Excel, que é uma coisa que eu não sei se vocês têm familiaridade de mexer, é uma tabela do computador que tem os espaços para você mexer, enfim, preencher, tá? Então, basicamente é o seguinte, ó, agora eu vou voltar a compartilhar minha tela, porque aí eu consigo mostrar para vocês, tá? Pessoal, só dá assim para eu poder perceber como é que tá. Vocês estão acompanhando o que eu estou conseguindo falar? Eu posso continuar? Sim? Tá? Eu vou perguntar isso de vez em quando, eu peço desculpas, mas é porque para mim, e acho que vocês estão sabendo disso, né, conforme aí as aulas que vocês estão tendo com os outros professores, a gente quando passa aqui algum tempo sem ter um sinal de vocês, a gente não sabe se tá tudo bem, tá? É só por isso. Então, deixa eu ver aqui, ó. Vou compartilhar a minha tela com vocês novamente. E eu vou abrir justamente esse arquivo que vai me ajudar a mostrar para vocês como é que a coisa funciona, tá? Então, olha, esse arquivo que você está vendo agora aí junto comigo é justamente o material que eu já fiz em fevereiro e que aí, como já foi comentado aqui, o Elber e quem mais e a Ana já viram essa aula, né? Então eles sabem que existe esse material, que agora todo mundo vai estar com ele à disposição também, porque eu vou enviar para vocês, sobre como organizar os horários de estudo, tá? Então olha aí o título, e esse é o manual mesmo da coisa, tá? É como se fosse aí o seu manual de instruções. A Maria Carolina, eu vou sair e entrar novamente porque não estou vendo a tela. Ok, Maria Carolina, manda bala aí, tá bom? Qualquer coisa você me avisa aí. Os outros estão vendo, gente? A tela apareceu para vocês? Sim? Então tá bom, ó, tá aí, ó. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil até de todo mundo ver, né? Acho que dá, ó, aqui, ó. Aí, o que que eu tenho aqui, gente, ó? Eu organizei uma espécie de tabela. Tem os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu vou ampliar mais ainda, pelo menos esse espaço da tabela, porque ela está toda em branco, o preenchimento, os espaços dela, olha só, né? E aí você vê aqui, ó, vou mostrar aqui com essa mãozinha, que aqui você tem o tempo marcado de 15 em 15 minutos. Então, por exemplo, um espacinho desse, ele vale 15 minutos de tempo, né? Então, por exemplo, esse espaço que eu estou com a mãozinha aqui em cima, ou então aqui com o ponteiro ó, do mouse, aqui agora ele fica num formato que é ruim de ver, né? Vou deixar essa aqui mesmo, espero que vocês estejam vendo aqui a mãozinha, ó. Esse espaço onde eu estou com a mãozinha em cima, ele representa a ideia de que ali é das 6h30 até as 6h45 da manhã da segunda-feira, tá certo? Então, eu vou ter todos os espaços de tempo da minha semana, desde segunda-feira até domingo. Então, esse documento, ele vai depois te ajudar a organizar o horário diário e, consequentemente, semanal, se ele vai até domingo, tá? E olha que interessante, ele começa em que horário? Pelo menos esse aqui, ó, eu coloquei para ele começar às 5h45 da manhã. E se eu baixar esse documento aqui, ó, a tabela, vamos ver até onde vai? Aí tem todos os horários do dia aqui, ó, o dia vai acontecendo, certo? E aí, por incrível que pareça, ele não vai parar aqui na hora que eu vou... É que eu coloquei aqui somente até, por exemplo, 23 horas, mas a tabela que vocês vão receber como arquivo, ela vai até virar 24 horas. Por quê? Porque depois nós vamos precisar contar o seu tempo de sono, tá? Então, para eu saber quanto tempo eu durmo, é importante ter uma tabela que ela faça uma contagem do dia todinho, das 24 horas do dia, tá certo? Qual que é? Deixa eu ver o que eu coloquei como primeiro passo, que nem eu mesmo vi aqui, ó. Vamos ver, ó. Então eu coloquei assim, ó, primeiro passo de organização. Você usaria uma tabela que contenha nas linhas os horários e nas colunas os 7 dias da semana, de segunda a domingo, como eu comentei agora há pouco, tá certo? Então, essa tabela que eu estou dizendo aí, eu vou repassar para vocês. Rogério, que tabela é essa? É essa aqui, ó. Eu vou mostrar o arquivo para vocês agora, ó. Tadá! Aqui ela, ó.
tá? Ela está nesse formato. Só que essa tabela aqui, ela já está preenchida. Ela está, por exemplo, é uma tabela de uma aluna, vai, que já preencheu com todas as informações aqui, tá? Depois eu vou mostrar para vocês com mais calma, com detalhamento, então não se preocupem, tá? Mas esse vai ser o arquivo para vocês depois preencherem. Então veja que aqui em cima, ó, tem aqueles dias da semana que eu falei para vocês, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aqui tem os horários, tá certo? Então eu posso fazer o preenchimento e como eu estava comentando, depois que eu preencher toda essa tabela, ela vai até que horário do dia, ó? Ela vai embora aqui, ó, e ela vai até um horário que depois vire as 24 horas do dia, tá? Porque aí com isso eu conto todo o meu tempo de sono durante a semana. Então veja que todos esses espaços que ficaram com fundo roxo são espaços que estão contando o tempo de sono. Aí você vai dizer assim, Rogério, mas por que eu tenho que contar o tempo que eu estou dormindo durante a semana? Porque você tem que ver se o tempo que você deixa para dormir é um tempo adequado, na média, tá certo? Então, por exemplo, ó, essa moça aqui, olha que legal o que essa tabela que eu programei ela faz. Ó, eu vou ampliar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. É só um exemplo que depois vai valer para as outras classificações dessa tabela, os outros campos de preenchimento. No que se refere ao tempo de sono, ó, que é esse roxinho, a tabela conta durante a semana o tempo que essa pessoa dorme. Vou deixar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Ó. Então veja aqui nessa primeira linha que ficou agora aqui. Ó. Ela dorme por volta de 3.990 minutos por semana. Isso seria 66,5 horas semanais, que daria uma média de 9 horas e meia por dia. 9 horas e meia por dia. Queridos alunos da terceira série, respondam para mim aí no chat. 9 horas e meia de sono diárias, na média, claro. Vocês acham que é adequado, é muito ou é pouco? Respondam aí para mim. Uma dessas três opções. Tempo de sono diário, 9 horas e meio, 9 horas e meia, é adequado, é muito ou pouco? Para um aluno que está na terceira série e vai prestar o vestibular. É muito tempo, né, gente? Então essa moça, ela tá, então assim, essa informação, quem é que me dá? Essa tabela, porque ela conta o tempo, entendeu? Agora, tudo bem, a gente aqui está fazendo uma análise crítica da organização do horário dessa moça, mas eu estou dizendo para vocês, né, em termos de aconselhamento, que esse tempo mostraria que essa pessoa ela pode tentar organizar um pouco melhor os horários dela para que ela não tenha tanto tempo disponível para dormir ainda, entendeu? Porque provavelmente isso vai fazer com que ela tenha pouco tempo para estudar durante a semana de alguma forma, concorda? Porque eu acho que se ela tivesse pelo menos 8 horas ou até 8 horas e meia de sono, veja, ela teria na semana 7 horas a mais para fazer qualquer outra coisa que ela gostaria. Pode ser estudar ou pode ser outra coisa. E não seria uma coisa que deixaria ela super mal. Ela dormir 8 horas e meia em média por dia, tá mais do que suficiente, não tá? Na idade de vocês. Então veja, a tabela me ajuda a contar porque ela vai fazer essa conta automaticamente, tá? Não vai ser você que vai fazer na calculadora, assim, vai ficar somando de 15 em 15 minutos. Ela está toda programada para fazer isso automaticamente, entenderam? Vamos voltar lá para aquilo que seria então o nosso manual de instruções. Então eu já tenho a tabela, eu já tive aqui com vocês uma ideia de como que ela funciona, tá certo? Uma ideia mais geral. Aí, queridos, qual que é o segundo passo, então? Então, nós vamos preencher, né? Cada um vai receber o arquivo. Como é que vocês vão receber esse arquivo da tabela? Vocês receberiam assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou diminuir, senão vocês não vão entender, né? Então, eu mandaria para vocês, se eu quiser, eu mando ela assim, ó. Quer ver, ó? Eu venho aqui, antes de mandar para vocês, ó, eu seleciono todos os espaços de preenchimento dela aqui, ó. Faço assim, ó. Tum, apago tudo, ó. Ela vai ficar sem preenchimento, ela fica em branco, tá? Posso mandar para vocês assim. E aí essa falta de preenchimento é o arquivo original, inicial. Assim como estava aqui no passo inicial, aquilo que eu mostrei para vocês, né? Então vocês vão receber a planilha assim, ó, em branco. Depois vocês vão começar a preencher, tá? Mas aí eu preencho como, Rogério? Aí eu te dei a dica aqui no manual, como é que eu coloco, ó?
eu preencho os espaços da tabela em que há os primeiros aqui, ó, quais são os compromissos fixos, como os seguintes horários, ó. Você sabe quais são os seus horários ideais de acordar e dormir em cada dia da semana? Você sabe os horários que você tem que fazer as suas refeições? O horário de tomar banho, o horário da aula do colégio, o horário de fazer revisões, o horário do curso de redação que porventura você faça, o horário de alguma atividade física que porventura você faça, o horário de ir à igreja que porventura você vá, agora acho que você não está indo, mas talvez esteja assistindo alguma missa online, coisas desse tipo. Se são coisas que você entende que são compromissos fixos, ó, vou até aqui, ó, grifar compromissos fixos. Se você acredita que é um compromisso fixo, é a primeira coisa que você tem que preencher, não é verdade? Então, suponha que eu fosse aluno, eu estivesse no seu lugar e eu vou lá naquela tabela e eu preencho aqueles espaços com os meus compromissos fixos, olha só. Aí a minha tabela começa a ganhar uma cara. Por exemplo, no caso de vocês, a parte da manhã ficaria parecida com isso que está aqui, não ficaria? Ó? Então, suponha que vocês. É que agora eu vou ser bem franco aqui, eu tenho consciência que vocês provavelmente durante a manhã vocês não deixam tanto tempo aqui, ó, para poder se organizar antes da aula do colégio. Vocês meio que acordam quase que em cima da aula, na é verdade? Conta aí pra mim isso, é verdade isso ou não? Vocês acordam quase em cima do horário da aula para assistir a aula do colégio? Meio que vai tomando café da manhã e já vai assistindo a aula ou não? Vocês acordam antes? Quem quer se manifestar aí para eu saber esse segredo de vocês? É assim, Alicia? Vai assistindo a aula e tomando café, né? Não é? Então, tudo bem. Né? É uma alternativa, porque você deixa a câmera desligada, não é verdade? Aí você manda bala, né, Isa? Olha lá, tá todo mundo no kkk. Olha, Ana, no começo estava acordando antes, mas agora aí quer aqueles últimos 5 minutinhos de sono a mais, né? Fica colocando o despertador, né? Tudo bem, eu entendo. Mas assim, suponha que aí você vai organizar, tá? O seu horário. Você percebeu aqui que esse preenchimento que está aqui com o fundo verde vai significar o que para você? É algum momento que você está ou se alimentando, ou está tomando um banho, se higienizando, ou você está descansando, né? É um tempo que não dá para você contar ali como atividade de estudo, tá? Eu coloquei aqui ó, um preenchimento que é a aula do colégio, no caso de vocês, a aula vai até por volta de meio-dia e 15, meio-dia e meia. Então você teria que preencher aqui, tá? Até o horário. Depois você teria o horário de almoço, aí preenche com o fundo verde de novo. Aí à tarde, na segunda-feira, vocês têm aula do colégio, né? Eu não sei se vocês da terceira série têm aula na terça à tarde, tá? Não sei. Aí vocês vão ter que preencher. Aí depois, gente, é muito da pessoa, né? Eu não sei o que ela faz depois da aula do colégio na segunda-feira à tarde, entendeu? Aí você que vai ter que preencher com a sua vida. Mas o que você vai preencher primeiro? Aquilo que você já sabe que é compromisso fixo. Ó. Por exemplo, essa pessoa aqui, que dia que é esse da semana onde está escrito redação, curso? Vamos ver? Então essa pessoa aqui, ela teria um curso de redação à tarde na quinta-feira, ó, tá vendo? Então quinta-feira ela tem, depois do almoço, o curso de redação. Né? Suponho que ela faz um curso online de redação com algum professor aqui da cidade, né? Então ela tem que separar esse tempo porque é um compromisso fixo. Suponha que ela estuda inglês na sexta-feira à tarde aqui, ó, tá? E assim por diante. Agora, o que é que ficou aqui? Ó, aqui é um compromisso da igreja, né? Aqui agora está mais complicado, né? Quando vocês saem para chapar o Globes, ir para as baladas e tudo mais, porque agora não existe mais isso, né? Não vai fazer igual a moça que passou no Fantástico, mandando um áudio pra galera, né? Marcando o rolezinho clandestino. Ninguém vai fazer mais isso, certo? Então, mas independente de qual vai ser o seu primeiro preenchimento, eles têm que ser de compromisso fixo. E aí, já aqui aproveitando uma deixa, quem é que tinha falado mesmo aqui de organização de tempo para fazer revisões? Deixa eu lembrar aqui quem é que foi. Espera aí. Ah, meu Deus, perdi aqui o fio da meada. Deixa eu achar aqui, ó. Tempo para revisão de conteúdo. Isso é a Maria Carolina. Carol,
já acompanha comigo agora aqui, que aí você já vê pelo menos alguma coisa hoje. Ó. A primeira coisa que você tem que saber, qual é o horário ideal para fazer revisão? Sempre antes de ir dormir. Então veja, isso aqui passa a ser um compromisso fixo, ó. Tá vendo, ó? Eu tenho que fazer revisão todos os dias da semana, mas tem que ser antes de ir dormir. Isso aí é a regra. Para quem quiser saber os detalhes de todo o processo da revisão, a gente já deixou agendada a aula na semana que vem, vai ser sobre esse tema, tá bom? Deixa eu ver o que você escreveu aqui. Tá? Então aí depois, na semana que vem, a gente detalha isso, tá bom? Então, vou continuar aqui a apresentação do arquivo lá de preenchimento. Então, ó, a primeira coisa que você tem que agora, né, deixar bem claro aqui, ó. Percebeu qual que teria sido o segundo passo, ó? Eu vou preencher com os meus compromissos fixos. Fixo. Ou seja, o que, que vai ficar em branco aqui, ó? Vai ficar alguns espaços em branco que você não preencheu, ó. Isso tudo que não está preenchido, você a princípio tem que fazer o que com esse tempo aí? Aí você vai ver onde é que você vai estudar, não é verdade? Então, olha só. O próximo passo vai ser assim, ó. Aqui eu tenho uma dica para você, ó. Terceiro passo, determinar pelo menos um dia na semana em que será feita uma redação e preencher a tabela com o tempo necessário, que é em torno de 1h30. Por que que é importante você não esquecer desse passo aqui, ó? Porque provavelmente você que vai fazer um vestibular no final desse ano, seria muito bom que você tivesse um treino de fazer uma redação por semana. É claro que tem gente que faz o próprio curso de redação, mas mesmo depois do tempo de aula do curso, seja da escola ou de um curso à parte, você tem que como aluno de vestibular, né, que vai prestar um vestibular, ter um treino de uma redação por semana, é o mínimo do mínimo. Não dá para você ir fazer uma prova de vestibular num ano da terceira série sem ter esse treino, tá certo? Quarto passo, que eu também aconselho que você faça no preenchimento da sua tabela. Determinar pelo menos um dia da semana em que será feito um simulado e preencher a tabela com o tempo necessário, em torno de 5 horas, e aí depende do seu vestibular de interesse, tá? Pessoal, peraí, só antes de eu continuar aqui com a minha fala, tudo bem se a gente avançar mais 10 minutos a aula? Porque era para ela acabar 2h45, mas como a gente começou um pouquinho depois, tudo bem? Tá? Mais 10 minutos eu encerro a explicação, tá? Beleza, então vamos lá, só para concluir. Então, se alguém precisar sair, fique à vontade também. Aí retoma depois na próxima aula, tá? Então, continuando aqui, ó, veja, olha que interessante. Se você deixar também um dia na semana em que você faz um simulado, é muito bom. Aí você pode dizer assim para mim, Rogério, mas o Cristo Rei já tem uma agenda de alguns simulados. E aí eu não quero colocar isso na minha planilha, eu só vou fazer quando for mesmo o do Cristo Rei. Tudo bem também, não tem problema, tá? É uma escolha sua, aqui é só um aconselhamento. Se eu tivesse no seu lugar, eu colocaria um tempo da semana para fazer um simulado, toda semana fazer um. Se naquela semana o Cristo Rei tem simulado do ângulo, por exemplo, aí você não precisa fazer uma parte, você faz o que a escola está propondo, tá? Quinto passo, determinar pelo menos um dia na semana em que será feito um estudo com base nos erros do simulado feito e preencher a tabela com o tempo necessário. Não marque no mesmo dia em que fez o simulado, pois é mais adequado deixar passar um tempo entre o simulado e a sua correção. Esse estudo com base nos erros é o mais eficaz em termos de obter o melhor desempenho nas provas de vestibulares. Vamos ver aqui, tem alguma... Rogério, você sabe onde teria esses simulados? Ana, é assim, quando eu chamo de simulado, sabe o que que é? É simplesmente você ir num site da internet onde tenha provas dos anos anteriores, daquele vestibular que você quer fazer. Por exemplo, eu quero fazer uma boa prova do Enem. Você pega a prova do Enem do ano passado, por exemplo, e faz. É nesse sentido que eu estou chamando de simulado, tá bom? Não é que a gente vai necessariamente pegar um assim montado, tá? É uma prova de ano anterior, especialmente daquele vestibular que você tem interesse. Você fala assim, eu quero passar e estudar na USP. Então você tem que ir lá no site da FUVEST e pegar uma prova de um ano anterior da FUVEST e fazer como simulado,
Essa que seria a proposta, tá? Muito bem. Aí, veja, como eu estou dizendo, isso daqui é para você, se você está nessa pegada, né? E aí, outra coisa que eu sugeri aqui, ó, como sexto passo, não se esqueça de deixar um tempo coringa, pois podem haver imprevistos. Gente, não é toda semana que você tem que ir ao dentista, não é toda semana que você tem que ir ao médico, não é toda semana que você vai precisar comprar alguma coisa. Enfim, apesar que agora a gente está, né, evitando ao máximo sair de casa, mas é importante que você deixe um tempo para algum tipo de imprevisto separado aqui na sua planilha. Quando você vai fazendo o preenchimento, como é que nós já estamos aqui, ó? Tinha os compromissos fixos e foram incluídos agora outras coisas que eu sugeri nesses últimos passos, ó. Um tempo para fazer o simulado. Suponha que eu faça o simulado no domingo e aí depois, na segunda-feira seguinte, eu estudo as coisas que eu errei nesse simulado feito. Aí isso eu chamo de estudo com base nos erros, não é verdade? Então veja, eu coloquei esse tempo aqui, ó, que eu citei agora na tabela, tá? Na planilha aqui, enfim. E eu tinha colocado ainda como uma sugestão aqui nessas últimas etapas, né? E eu já coloquei aqui para você ver, a situação da redação a gente já tinha comentado, tá? Então aqui seria uma montagem de tempo semanal ideal até agora. Porque eu tenho tempo para fazer a minha redação semanal, tenho tempo para fazer um simulado e tenho o tempo para depois corrigir esse simulado e ver por que eu errei, que é uma coisa super importante. Não adianta só eu fazer o simulado e depois não estudar por que eu errei, não é verdade? Aí eu tenho aqui, ó, sétimo passo, tá terminando, viu, gente? Por incrível que pareça, senão fica aqui parecendo que é uma coisa infinita, né? Os espaços da tabela que não foram preenchidos com os compromissos fixos são aqueles que podem ser utilizados para estudar as aulas dadas no colégio, mas é importante incluir intervalos para o descanso ou pausa entre esses períodos de estudo. Não é produtivo estudar mais do que 2 horas e meia seguidas. As pausas não devem ser longas, mas devem ser suficientes para que você se levante, faça algo para relaxar a mente e ativar o corpo, como caminhar ou alongar. Nessas pausas também podem ser feitos lanches leves, né? Então você pode tomar um suco, comer uma fruta, tá certo? Então veja, isso normalmente acontece em que momento do dia? Olha só como é que está ficando a nossa organização de tempo, ó. Então veja aqui, ó, eu tenho aqui as células de fundo verde, que são esses momentos que eu quero para ter um descanso ou uma parada nos meus estudos. E aquilo que ficou aqui, ó, escrito a palavrinha estudo, é o tempo que eu vou deixar para eu estudar as coisas da escola. Ó. Vou ampliar para ficar mais fácil de você ver, ó. Então todas essas células que estão com o fundo branco escrito estudo é para que eu possa ver e estudar as aulas do colégio, tá? E aí, na sequência, o que que acontece? Olha, eu estou finalizando aqui já. Nós temos aquela contagem do tempo semanal, como eu disse para vocês, tá certo? Ó, o tempo de estudo semanal deve ser a base para eu calcular quanto tempo eu vou estudar cada frente de cada disciplina. Porque é o seguinte, lembra da minha planilha lá? Sabe o que é que ela faz? Você não vai acreditar. Eu vou até voltar aqui para aquela situação do exemplo da moça. Depois que eu preenchi toda a planilha, ela faz a contagem daquele tempo que ficou como tempo de estudo, ó. Quer ver, ó? Eu vou baixar aqui, ó. Então, onde era o tempo que ficou em branco, o que que a planilha vai fazer, ó? Ela vai contar aqui, ó. Tá vendo? Essa moça, ela, pelo menos aqui nessa condição, tem esse tempo aqui para estudar, ó. Ele já faz a soma de todo o tempo que ficou para ela estudar. Tem o tempo que ela usa para fazer revisões e tem o tempo que ela usa para estudar para o vestibular, tá? Então isso daqui é praticamente o tempo que ela deixa para estudar, né, na semana, né? O total de 1095 minutos, sendo que 195 é para fazer revisão, uma parte é para fazer um estudo mais focado para o vestibular e uma parte é para estudar as aulas do colégio, né? Agora, no seu caso, qual que é a situação importante? É você saber o que fazer com esse tempo que está marcado em azul, não é verdade? Tem um detalhe que ninguém me perguntou aqui no chat, e eu não sei se vocês sabem como fazer, e aí eu vou mostrar aqui rapidinho, que é o quê? Rogério, você falou que tem que preencher a tabela, mas como que eu abro lá o arquivo e eu faço o preenchimento? É muito simples, é assim, ó, vou mostrar para vocês. Você vem aqui, ó, em algum espaço que você quer preencher, ó, você clica em cima e aí vai ter uma espécie de listinha que aparece quando você clica aqui do ladinho, ó.
ele mostra todas as atividades que eu já cadastrei aqui para você colocar. Então, por exemplo, eu quero colocar que nesse horário da minha semana é o horário que eu vou fazer o estudo para o vestibular. Aí eu escolho essa opção e ele já preenche com a cor e a opção que você escolheu. Para você não ficar fazendo isso célula por célula, quando você pega aqui do ladinho da célula, clica e arrasta, ele preenche quanto você precisar aqui da mesma informação. Aí ele faz como se fosse um Ctrl C, Ctrl V. E aí conforme você vai preenchendo, automaticamente ele vai contando esse tempo aqui, ó. Tá vendo que já mudou aqui, ó, tá? E aí ele vai marcando isso para você, tá? Bom, aí pra gente ir fechando, o que você vai fazer, gente? A grande pergunta de vocês é a seguinte: Rogério, quanto tempo eu vou deixar para estudar cada frente de cada matéria da escola? Então aqui a minha planilha também traz isso, ó. Eu não sei, vocês depois vão ter que confirmar se o número de aulas que vocês têm por frente, tipo assim, matemática 1, matemática 2, matemática 3 e assim por diante, quantas aulas vocês têm por semana de cada frente de cada matéria. A planilha ela traz essa informação, tá certo? Porque aí você vai ter como colocar a planilha para ela calcular para você quanto tempo você pode estudar. Olha só que legal, vou mostrar aqui para vocês, ó. Gente, vocês estão acompanhando essa parte que eu estou discutindo agora sobre a planilha calculando o tempo que você pode usar na semana para estudar, porque ela faz essa contagem automaticamente aqui, ó. Posso mostrar? Sim? Ó, ela faz o seguinte, Carol, ó. Veja, alguém pode me responder assim exatamente qual que é o número de aulas que vocês têm de matemática 1 na semana? É uma ou duas aulas de matemática 1? Duas. Aí vocês vêm aqui e trocam, ó. Você clica em cima e escreve o número, ó, 2, e dá um Enter. Tá certo? Aqui você vai perguntar, Rogério, o que que é essa informação peso? Eu vou trocar aqui, ó, vou deletar e vou colocar outro valor para o peso. O peso é como se eu quisesse dar um valor de importância. Se eu der o valor de importância 1 e eu colocar isso daqui para todas as matérias igual, vou fazer um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Aí eu dei 1 para todo mundo. Com o tempo que essa pessoa tinha para estudar, o que, que a tabela fez? Ela distribuiu aquele tempo em minutos que ela tem para estudar na semana por todas as matérias, tá certo? Só que tem um detalhe, ó. Olha só, se eu aumentar o peso, se eu colocar assim, ó, eu quero dar mais valor para o estudo dessa frente de matemática, eu vou colocar 1,5. O que vai acontecer com o tempo dessa frente? Ele aumenta e, consequentemente, o das outras diminui. Então, você vai preenchendo de acordo com a maneira que você fique satisfeito. Fala assim, eu quero estudar uma aula de matemática 2, mas como é uma frente mais difícil, eu preciso de mais tempo para estudar essa frente. Aí você me pergunta assim, tá, Rogério, aí eu faço o preenchimento e como que eu estudo isso? O que que eu estudo primeiro? O que que eu estudo depois? Gente, tem uma coisa que vocês teimam bastante e acham que vai dar certo, que é o quê? Estudar a matéria do dia no dia. Não dá para fazer isso, porque na segunda-feira vocês têm quantas aulas? 10? Como é que você vai estudar as 10 aulas na segunda-feira? Agora, com essa organização de tempo, você pode estudar a aula que você quiser dentro daquele tempo que ficou marcado para os seus estudos semanais. E aí você mesmo ou mesma organiza uma sequência para as matérias, que é praticamente os últimos passos aqui. Você organiza um ciclo de estudos. O que que é isso? Você organiza que matéria você quer estudar primeiro e o que você tem que fazer é respeitar o tempo de referência que a tabela te sugere, que é aquele tempo máximo que você tem de acordo com o que você distribuiu de peso e de importância para ele. Resumindo, então, por exemplo, segunda-feira nem dá tempo de eu estudar, porque eu chego em casa morta, quer dizer, você já está em casa, né? Eu estou pensando como se você estivesse no Cristo Rei, mas assim, ó, suponha que você terminou os estudos, as aulas da segunda-feira à tarde, e você não quer estudar mais nada na segunda-feira, aquelas 10 aulas que você teve. Quando é que você vai ter que estudar alguma aula dessa? Por exemplo, na terça, se você não tiver aula à tarde, então você vai ter que escolher por onde começar. Agora, não tem problema, você pode escolher por que matéria quiser. Agora, o que é que você vai ter, o que é que você vai ter que respeitar? Esse tempo que você vai ter aqui, ó, e que vai ser calculado e que você escolheu.
Então, se eu for estudar aquela aula de matemática 1, quanto tempo eu tenho que demorar no máximo para estudar aquela aula? O tempo que a tabela te sugerir de acordo com a sua realidade. Alguma coisa próxima desse valor, não importa a ordem com a qual você vai estudar. E aí, no final das contas, o que é que você vai ter? A sua semana, ela vai terminar dentro da semana. Você não vai ficar preocupado ou preocupada com uma organização do dia dentro do dia. Você vai, com isso, conseguir dentro da semana fechar os estudos das aulas que você teve durante aquela semana, entendeu? Tudo isso que eu expliquei por último agora está escrito detalhadamente nesse arquivo em PDF que eu vou mandar para vocês darem uma olhada. Se alguém tiver ficado com alguma dúvida durante a semana tentando usar esse recurso, essa ferramenta, anota a sua dúvida e aí na aula que nós vamos ter na semana que vem, eu mando para você. Carol, esse tempo que vai ficar ali, é ótima a sua pergunta. Esse tempo que vai ficar ali, ele é o tempo para você fazer tudo o que for necessário. Você está se assustando porque ali ficou um tempinho pequenininho, concorda? É porque aquela moça lá, a rotina dela tem tantas outras coisas que ela tem muito pouco tempo para estudar as coisas da escola, entendeu? No seu caso, você vai montar os seus horários, provavelmente você vai ter mais tempo para estudar as coisas da escola, consequentemente vai ter um tempo médio por frente maior do que o dela. Mas esse tempo que vai ficar vai ser para fazer tudo o que você precisa, seja estudar teoria ou exercício, que aí você dentro daquele tempo tem que estudar e acabou. Senão como é que você fecha a sua semana? Entende? Não dá para brotar o tempo do nada para você fazer mais coisas. Senão vai faltar tempo para outra coisa. O grande segredo é assim, Carol, aquilo que você quiser fazer mais, você tem que, na hora que vai escolher o peso, deixar mais valor para ali, entendeu? Colocar mais peso para aquilo que você quer ter mais tempo para fazer. Senão, como é que você fecha a semana dentro da semana, certo? Tudo bem, gente? Então, olha, eu mando tudo isso para vocês. O que é que eu vou mandar? Eu vou mandar esse PDF, que é o manual aqui da coisa, né, de como você deve fazer, tá certo? E mando para vocês a ferramenta. Qual que é a ferramenta? A ferramenta é a própria planilha em si, essa que eu estava mostrando para vocês e que vocês vão preencher e ela vai dar toda essa automatização dos tempos que vocês vão ter para estudar. Tá certo? Tudo bem, gente? Podemos encerrar por aqui, a gente se fala na semana que vem. Gostaram da aula? Foi produtiva? Valeu a pena para vocês? Sim? Pode perguntar, Ana. Pode perguntar. Nessas aulas presenciais, a Carol falava com a gente também. Ah, certo. Ó, Ana, ela já está fazendo isso, Ana. Existem os chamados grupos de reflexão. Você não está sabendo? Eu não sei como que ela informou isso para vocês, mas agora meio que a gente rachou, a gente separou, entendeu? Ela está fazendo um grupo à parte para fazer aquelas reflexões mais psicológicas e eu vou fazer à parte o TRV. O grupo dela é quinta-feira, 2 da tarde. E por isso que eu vim para sexta-feira, entendeu? Então, o que eu posso fazer? Eu posso tentar avisá-la para ela poder convidar vocês. Porque teoricamente tem alunos da terceira série fazendo na quinta-feira às 2 horas um acompanhamento com ela online, entendeu? E eu, para não dar o conflito de horário com ela, sugeri que o horário da minha aula fosse na sexta às 2, tá? Isso, fala com o Louro que ele te passa o contato dela, tá certo? Então tá bom. Legal. Obrigado, viu, gente? Bom final de semana para vocês. Até mais. Eu mando o material, tá? Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, obrigado. Valeu. Tchau, fiquem com Deus.